A palavra do Senhor diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e clamava cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizia a cada um ao seu companheiro: Vinde e lancemos sorte, para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: Declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes diz: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor, e lhe disseram: Por que fizeste tu isso? Pois sabia os homens que fugia de diante da face do Senhor, porque ele o tinha declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas, e lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. E temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifício ao Senhor, e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe, para que tragasse Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Amém, meus irmãos? Não vou pregar nada que não seja conhecido dos irmãos. Até as crianças sabem essa palavra. Uma coisa que eu percebi é não desistindo do desistente. E às vezes nós pegamos internet, na onde quer que seja, as pessoas falando sobre Jonas, mas eles dão uma ênfase ao peixe. Parece que o peixe é o personagem central, o peixe que engoliu o Jonas. Não, meus irmãos. A moral dessa história, o tema central dessa história, é a misericórdia de Deus. É o amor de Deus para com o profeta e para com o povo de Nínive. Então a moral da história é o amor de Deus
concluindo a sua misericórdia. Então nós vamos ver um pouquinho, não desistindo do desistente. Meus irmãos, observa uma coisa. Quando nós olhamos para o primeiro versículo, Jonas tinha certeza que era Deus que havia falado com ele. Ele entendeu, ele diz assim, veio a mim a palavra do Senhor, ele entendeu, e Jonas sabia qual era o seu chamado, a sua vocação, e ele sabia quem o havia chamado, era Deus. Mas observa uma coisa, e agora, quando nós vamos ver lá no livro de 2 Reis, nós vamos ver que Jonas trabalhou, teve o seu momento de trabalho, profetizou, é um instrumento de Deus. Jonas, um homem usado por Deus, que agora está vivendo um momento que eu não consegui entender. O que passou pela cabeça de Jonas? Se eram ciúmes, se era o que era que Jonas tinha, se ele queria o Deus só para eles, eu não sei o que passou na cabeça dele. E é sobre isso que Deus colocou no meu coração, para falar com vidas aqui nesta noite, usando essa história do profeta Jonas. Isso é muito sério. E a Bíblia fala que Deus fala para Jonas ir à cidade de Nínive, uma cidade de 120 mil habitantes. E quando Deus olha para essa cidade, a Bíblia fala que Deus vê eles como uma pessoa que não sabe discernir entre a sua mão esquerda e a sua mão direita. E a Bíblia diz que o pecado, a situação dessa cidade, ela estava chegando às narinas de Deus e estava incomodando o Deus Santo, o Deus Todo-Poderoso. Mas como eu já disse para os irmãos, que o que destaca neste livro é a misericórdia de Deus. E a Bíblia então fala que o Deus Todo-Poderoso, ele olha para o profeta Jonas e olha para aquela nação e fala, Jonas, vai lá e fala para ele que daqui 40 dias, se eles não se arrependerem dos seus pecados, eu vou consumir todos eles, eu vou entrar em juízo contra eles. Mas era a misericórdia de Deus, porque Deus está no tempo dele se arrepender, porque a Bíblia diz que o pecado dele já cheirava mal às narinas de Deus, que o pecado dele já incomodava, então Deus já tinha prova suficiente, ele não precisava disso, mas já tinha assunto suficiente para destruir esses homens de Nínive. Mas a misericórdia dele, ela dura para sempre. A misericórdia do Senhor, ela não tem fim. Sabe o que eu quero dizer ao seu coração? A cada manhã tem uma misericórdia te aguardando, porque Deus sabe as suas limitações e as suas fraquezas. Eu queria que você entendesse, você está aqui nesta noite, não é porque você é bom, não é porque você colocou na posição, é porque a misericórdia de Deus, ela está pairando sobre a sua vida. Então a Bíblia diz que Deus olha para estes homens, e a misericórdia dele fala mais alto. Um povo que castigou o povo de Deus. E Jonas, eu acredito que não vai pregar lá por causa do que já aconteceu. Jonas sabia quem era esse povo. Mas agora eu fico imaginando, meus irmãos, isso é uma forma de eu pensar. Tem pessoas que ela fala assim, eu não vou. Deus fala, tudo bem. Levanta outro. Aí parece que tem pessoa que é diferente. Não adianta fazer birrinha. Não adianta fazer biquinho. Eu vejo Deus tão pertinho de Jonas. Eu comecei a meditar nessa história, dos acontecimentos, das coisas que aconteceu. Me perdoa, mas é uma forma que eu entendi. Era como se fosse Jonas, essa caixa de som, e as coisas acontecendo, e Deus assim, ó. Como se um pai andasse perto de um filho. E Jonas corre para cá, e Deus assim, ó. Eu vou deixar você à vontade, Jonas. Depois eu te trago de volta. Deus está falando com Jonas aqui nesta noite. Deus está falando com você, Jonas. E a pergunta que eu trago para você, para onde você está indo? Você está indo para Nínive ou você está indo para Tarsis? Tarsis não é a vontade de Deus, Nínive é a vontade de Deus, embora não é o que agrada o homem, não era a vontade de Jonas, mas Nínive era a vontade de Deus. Aonde você está indo?
Deus está pertinho de você, acompanhando os teus trajetos, e Ele está deixando você bem à vontade. Mas daqui a pouco Ele te traz. Daqui a pouco Ele te traz você na onde Ele quer você. Jonas, é para Nínive, Jonas, não bate a cabeça, ouça o versículo de número, e veio a minha palavra do Senhor, era começar, e veio a minha direção do Senhor. Qual é a direção? Nínive. E por que pagar para ir para Tarsis? Por que se desgastar para Tarsis? E a Bíblia diz que então o profeta Jonas, chamado por Deus, vocacionado por Deus, entendia quando era a voz de Deus, sabia que Deus havia chamado, e Deus fala: Jonas, vai a Nínive e prega contra aquela nação, contra aquela cidade. Meus irmãos, 120 mil habitantes. E a Bíblia diz que então Deus fala: Jonas, o pecado dele já cheira mal, e vai lá, observa. Meus irmãos, quando nós olhamos para a dimensão de Deus, quem é Deus, o seu poder, a maneira que Deus faz o mar se agitar, a maneira que Deus fala com o peixe, a Bíblia diz que Deus chama as estrelas pelo nome. E quando nós olhamos, esse dia eu estava ouvindo alguém dizer, a distância que as estrelas estão na terra, são coisas que parece que não cabem na nossa mente. E agora a Bíblia vem dizer assim, ó, e sabe o que ele faz? Tem muitas galáxias, a Bíblia diz que ele chama pelo nome. Uma a uma. E sabe como somos nós diante das estrelas? Era um grãozinho. Quem é o homem para que Deus se lembre dele? Quem é o homem para que Deus se interessa por ele? E agora eu olho a Bíblia, Deus falando: Jonas, eu te chamei. Jonas, eu tenho um chamado para com a sua vida. Jonas, eu tenho algo com você. Oh, um Deus na dimensão desse Deus. Era para Jonas falar assim: ei, que privilégio. Graças a Deus. Olha Deus olhando para essa criatura mortal e se interessando e querendo usar a minha vida. Era para Jonas se alegrar. Mas a Bíblia diz que Jonas dá uma olhadinha para as condições. E Deus fala: Jonas, se levanta e vai. E Jonas se levantou. Mas a Bíblia parece que não dá espaço nenhum, já fala: se levantou para fugir. Desceu para Jope, tirou do bolso dinheiro, pagou a passagem para ir para Tarsis. Muitos têm muitas variações de quilômetros, isso não interessa, mas era muito longe. Era como se fosse assim, Nínive para cá, Tarsis para cá. Ele foi na direção contrária. Mas agora eu fiquei pensando, eu vou deixar os irmãos também pensando, mas o que levou Jonas a ir para Tarsis? Ele não podia ficar na casa dele? Está entendendo? Quando o homem começa a sair da direção de Deus, o que acontece com a vida dele? Ele bate a cabeça. Ele começa a sofrer. E o que Deus coloca no meu coração, a sua presença depende do ambiente, você prejudica o ambiente. A sua presença, quando você está em desobediência, é a pessoa mais indesejável que tem no lugar. Às vezes a pessoa não entende, mas você no ambiente, você coloca o ambiente em risco. E a Bíblia diz que agora Jonas está na decisão contrária. Por quê? Eu fiquei pensando, por que Jonas não foi para a casa dele? Não se escondeu lá no quarto, não. Agora ele enfia a mão no bolso, paga uma passagem e vai para Tarsis, coisa de muito longe. Vamos dizer, o fim do mundo. Por causa da embarcação que andava tão devagar, quantos dias não ia demorar? E aquela embarcação estava pesada, tinha bens lá dentro. Tinha coisas de valor lá dentro. Aquela embarcação tinha um destino para Tarsis, levando comida, alimento, quem sabe, a Bíblia não fala isso, tinha coisas dentro. E agora a Bíblia diz que Jonas entra dentro daquela embarcação, paga a sua passagem, totalmente fora da direção e da vontade de Deus. E agora a Bíblia diz que Jonas entra dentro do navio. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que Jonas, ele não vai sentado ali perto do marinheiro, ele não arruma um lugarzinho bem aconchegante para sentar, afinal, ele está se escondendo. Afinal,
Ele entrou numa fuga. Ele entrou num lugar de esconderijo de Deus, se escondendo de Deus. E sabe aonde Jonas foi navegar? Fazer a sua viagem contrária? No porão do navio. E a Bíblia diz que Jonas dormia um profundo sono. Há algumas traduções que diz que ele estava até roncando. E agora observa uma coisa. Jeremias 23. Põe para nós, João, fazendo um favor. Jeremias 23, 23 e 24. Quero deixar a Bíblia falar ao seu coração. Sou eu apenas Deus de perto? Diz o Senhor. E não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijo, de modo que eu não veja, é uma pergunta. Diz o Senhor, porventura, não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Ele está te vendo. Você pode estar num porão da vida. Você pode estar no lugar mais que você acha, aqui ninguém me vê. Eu sou Deus só de longe, não sou de perto. Não é eu que encho a terra. E eu acrescento, não é Ele que chama as estrelas pelo nome? E quem somos nós para Ele não ter conhecimento das nossas atitudes e de onde nós estamos? Ele está sondando a cada um de nós. E Ele sabe, esse está indo para Nínive, esse está para Tarse, essa aqui está Nínive, esse está Tarse. Ele conhece a cada um que está aqui nesta noite. Ele sabe, mas a misericórdia dEle está mais uma vez pairando sobre esta casa. E a misericórdia dEle não tem outra palavra. E a Bíblia diz que então Jonas, ele vai lá para o porão do navio, e o Deus presente, não é só na angústia, é em todos os momentos. Eu fico imaginando Deus como se fosse um pai, perto daquela criancinha tão inocente. Ele tenta fugir, o pai só dá um passo, está do lado dele. Ele tenta correr para cá, o pai está do outro lado. E Jonas vai lá, escondeu no porão, entrou no navio e Deus entra com ele. Deus entrou com ele. Porque a misericórdia de Deus é grande. Eu vou entrar com você, Jonas, você está desistindo, mas eu não vou desistir de você. E a Bíblia nos faz entender que Deus está pertinho de Jonas. E Jonas dorme. Mas dorme. Jonas está em fuga. Jonas está escondido. E sabe o que me faz entender? A Bíblia diz que Deus mandou um vento sobre o mar. Eu fico imaginando, meus irmãos, pensa comigo. Às vezes eu vejo as crianças gostando desses filmes de luta, que as pessoas tiram força e é tudo uma coisa mentira. Agora imagina, a Bíblia diz que Deus mandou um vento sobre o mar. Era como se fosse vento, assopra sobre o mar agora. Eu preciso trabalhar na vida de uma pessoa, eu preciso ensinar ele. O mar obedece à voz de Deus. E de repente começa a soprar um vento. E sabe o que me entristece? A Bíblia diz que aquele navio aonde aquele personagem fugitivo estava, a Bíblia diz que ele estava para se quebrar, para rachar no meio. Aquele vento começa a açoitar aquele navio para cá, açoita para lá, e a Bíblia diz que de repente entra um medo no coração daquele marinheiro, daquelas pessoas que estavam fazendo parte daquela embarcação. E sabe o que a Bíblia diz? Aqui está dizendo que eles clamavam, mas tem traduções que diz que eles gritavam, cada um ao seu Deus. Eu queria que você pensasse o desespero dessas pessoas, porque os marinheiros já estavam acostumados. Surgiram algumas ondas inesperadas, algumas coisas acontecer, mas agora vem algo na contramão daquilo que ele conhece, e eles começam a entrar em desespero, ao ponto de começarem a gritar, clamar cada um para os seus deuses, porque a situação havia fugido dos seus controles. Há um desespero dentro do barco, há um desespero dentro daquela navegação, e eles começam a entrar em desespero. Agora observa uma coisa que eu queria que você entendesse. E Jonas não está sabendo de nada. Ele está dormindo um profundo sono. As pessoas gritando,
as pessoas desesperadas, as pessoas se arrebentando, as pessoas perdendo seus bens. A Bíblia diz que aqueles marinheiros tiveram uma decisão: vamos fazer alguma coisa. Eles começam a pegar os seus bens, os seus pertences e jogar a mar afora. Eles começam a ter prejuízo porque Jonas está ali desobedecendo, e ele joga para fora. Em todo esse clamor, em todo esse desespero, a Bíblia diz que Jonas dormia um profundo sono. Ele estava ausente de tudo que estava acontecendo, porque ele estava fugindo da presença de Deus. E sabe que o Espírito de Deus traz ao meu coração para despertar você deste sono. Tem pessoas morrendo do seu lado, tem pessoas sofrendo do seu lado, há um clamor juntinho de você, e você dormindo, e você roncando, você numa sonolência profunda, as coisas estão indo de mal a pior, e você está dormindo. Mas eu tenho uma palavra de Deus: daqui a pouco o marinheiro vai te acordar. Daqui a pouco ele vai te chacoalhar dormente, e ele vai perguntar qual é a sua posição, a qual Deus que você serve, qual é o seu povo, qual é a sua terra. Daqui a pouco o marinheiro vai te acordar. E a Bíblia diz que Jonas está dormindo, e vamos dizer o palavreado: a casa está caindo. Igreja, toma cuidado quando as pessoas estão fora da direção de Deus. Olha o que aconteceu. Jonas colocou a vida dos outros em perigo. Pessoas perderam bens por causa de Jonas, da sua desobediência. E a Bíblia diz que de repente o mestre do navio: cadê aquele homem que entrou dentro do navio? Eles vão te procurar aonde você estiver escondido. E a Bíblia diz que aquele homem vai atrás de Jonas e fala assim: ei, era como dizer assim: rapaz, nessa situação, e você dormindo, olha o que está acontecendo conosco, o nosso navio está quase se quebrando, nós jogamos um monte de coisa fora, e você está aí dormindo. Levanta, rapaz, faz alguma coisa, vai invocar o seu Deus, quem sabe Ele lembra de nós e faz alguma coisa, para que nós não venhamos perecer. E escuta a voz do Espírito Santo falando ao seu coração: Jonas, levanta e comece a clamar, quem sabe Deus se lembra de nós. Pessoas estão clamando à sua volta, pessoas estão chorando à sua volta, tudo que precisa é uma posição sua. Levanta, saia desse porão, vai invocar o seu Deus, quem sabe Ele se lembre de nós. Era o que os marinheiros falavam para ele. E Deus pertinho daquele homem dormindo. Eu fico imaginando, está dormindo tranquilo, né, Jonas? Que sossego. Aí vem o marinheiro, acorda ele, e agora a Bíblia fala que eles têm uma, não sei se é uma superstição, o que eles pensam? Vamos tirar sorte. Vamos ver quem que é o culpado entre nós aqui deste mal acontecer. Deus não está nesse negócio, meus irmãos. Esquece esse negócio de sorte. Isso é um caso à parte que aconteceu. É para o irmão entender. O irmão, a irmã que está aqui, Deus é um Deus presente. Você está no seu trabalho, Ele está com você. Você vai para a sua casa, Ele está juntinho de você. Você vai para a Tarsa, Ele está junto com você. Ele está só te acompanhando. Ele está te seguindo. E agora a Bíblia diz que aqueles homens falam: vamos lançar a sorte, para que nós venhamos saber quem é o culpado de tudo isso. E eu fico imaginando eles jogando, não sei se era uma pedrinha, o que que era. Alguém, aí eu acredito que Deus fala assim: é isso. Então. Aí vai ler o nome: Jonas. Não tem como. Não tem como você fugir. Está na hora de você assumir a posição que Deus te chamou. Está na hora de você chacoalhar essa poeira e arrumar a sua farda, porque você entende o que Deus já te chamou.
Você sabe qual é a sua posição. Ah, mas eu não sei pregar. Não é isso que Deus está falando. Toma a sua posição de cidadão do céu. Toma a sua posição de filho de Deus e faça a vontade de Deus na sua vida. Porque aqui a igreja, Paulo descreve como um corpo. Eu sou mão, você é o pé. Eu sou perna, você é o braço. Toma a sua posição. E a Bíblia diz que a sorte caiu sobre Jonas. Aí de repente alguém fala assim: ei, é você o culpado de tudo isso. Aí os marinheiros começam a apertar Jonas. Declara para nós, rapaz, que razão que veio esse mal sobre nós? Fala para nós, por que está acontecendo tudo isso sobre as nossas vidas? Qual é a culpa, a ocupação tua? Da onde você está vindo? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Aí Jonas cai na real. Ele fala: eu sou hebreu. Eu sirvo ao Deus que fez os céus e a terra e o mar. Aí Jonas fala a verdade: eu estou fugindo. Eu estou fugindo. Eu estou fugindo da presença dele. E aí a Bíblia diz que os homens encheram de temor. Sabe o que é esse temor? É o medo tomou conta dos corações daqueles homens incrédulos, daqueles homens que não conheciam Deus. E Jonas toma a sua posição: eu estou fugindo. Eu sou um fugitivo. E a Bíblia diz: o que faremos? Dá uma olhadinha para Jonas no meio do mar, aquele mar agitado, o barco quase se quebrando. Eu fico imaginando como que foi essas perguntas naquela turbulência, rapidinho. Agora o que nós vamos fazer para que esse mar se acalme? Meus irmãos, olhe as condições que Jonas está vivendo. O que vamos fazer para o mar se acalmar? Jonas dá uma olhadinha e fala assim: só tem um jeito. Não é voltar com o navio, não. O jeito sou eu. Pega eu e joga dentro do mar. Quando você jogar dentro do mar, vai calmar tudo. O problema é que é eu que estou fugindo do Deus que Davi disse: para onde irei da tua presença? Se eu fizer a minha cama no céu, Senhor, ali o Senhor está. Se eu fizer nas nuvens, no mais alto, ali o Senhor também está. Joga eu no mar. E a Bíblia diz que aqueles homens ficaram com temor e desesperados, gritaram: ah, Senhor, não ponha a culpa desse homem sobre nós. Nós não temos culpa, mas assim foi a tua vontade. Os marinheiros entenderam, é a tua vontade que prevalece. É o Senhor que manda em tudo. O mar agitou porque o Senhor mandou. O vento estava quase quebrando o barco porque o Senhor mandou. E a sorte caiu porque o Senhor comandou. E agora aqueles homens pegam Jonas. Eu não sei se pegou em dois, não sei. Colocou no barco e empurrou. Meus irmãos, observa uma coisa. Agora a Bíblia diz que Jonas caiu dentro da água. De repente o navio começa a tomar a sua posição. O problema do navio já saiu. Agora o navio começa a se tomar rumo. Agora vai para Tarsis. Agora pode ir para Tarsis. Ele não. E agora observa. A Bíblia diz que Deus ordenou uma grande misericórdia, bem grandona. Uma misericórdia enorme. Falou assim: misericórdia, vai lá acompanhando esse barco, porque você vai fazer o trajeto de volta. Acompanha ele. E a misericórdia vai indo. De repente a misericórdia para no pé do barco. Aí de repente Jonas, a misericórdia está guardado. Aqui está guardado. E aí Deus fala: fecha a boca, misericórdia. Guarda ele aí. Agora volta.
Pode voltar. Que nesse trajeto eu vou começar a acertar com ele aí dentro. E observa, a misericórdia de Deus está sobre a sua vida. Deus está te guardando. Tinha coisas piores, porque se Jonas cai dentro da água, ele ia morrer. Mas a misericórdia de Deus é maior. E um peixe muito grande abriu a boca e engoliu Jonas. E agora, como se Deus falasse, guarda ele aí. Daqui 3 dias, 3 noites, 3 dias, viaja com ele aí. Leva ele até o destino. Eu tenho um chamado com ele. Eu tenho uma obra com a vida dele. Ele é meu. Eu sou um Deus de perto, um Deus de longe. Quem pode se esconder de mim? E a Bíblia nos faz entender, eu fico imaginando. Deus vai lá e sopra o vento. Deus entra dentro do barco com Jonas. E daqui a pouco o mar vai se quebrando. Deus intervém na sorte. E de repente os marinheiros começam, não, joga ele, tem que jogar mesmo. E de repente um peixe grande, Deus fala, peixe, abre a boca. Não morde, só abre. Passou Jonas com tudo. Tem um apartamento para ele esperando ele lá dentro. Agora ele não vai viajar no porão, agora ele vai no fundo do mar. Agora ele vai num lugar que eu tenho reservado, eu tenho uma missão com ele, eu tenho algo para falar através da vida dele. Deus não desiste de você. Esta noite o Espírito de Deus me trouxe aqui, que é para você tomar a sua posição, porque tem barcos se afundando por sua causa. Tem coisas que estão indo de mal a pior, porque você está fugindo de Deus. Hoje é noite de você dobrar o seu joelho e falar, Senhor, na minha angústia. Agora eu fico imaginando, observa, a misericórdia pegou Jonas. E agora os irmãos vão falar assim, nossa, imagine o lugar que Jonas está, não é tão ruim não assim. Porque ele conseguiu fazer isso. Agora ele faz assim. E fala, Senhor, ele está consciente. Ele está consciente que é Deus. Ele está consciente que ele está num lugar terrível, mas Deus está ali. Deus está pertinho dele. E ele começa a orar e Deus, eu estou ouvindo já. Eu estou te acompanhando desde quando você já intentou em fugir. Eu estou seguindo você. Eu estou do seu lado, Jonas. Eu estou vendo. Eu vi que você entrou no porão e você deitou naquele lugar tão feio. Você gastou um dinheirão. Você estava descabeçado. Eu vi, eu falei, vou deixar você. Mas eu preparei uma misericórdia. E ela está te guardando e sabe onde ela vai te deixar? Lá em Nínive. A Bíblia diz que Jonas vai viajando. Vai embora. 3 dias e 3 noites. Que cruzeiro. Que cruzeiro que é esse? Ele não precisava disso. Caia a sua consciência nesta noite. Evita que esse barco se quebre. Evite desperdício. Se arrepende e volte para Nínive. Volte, dá meia volta e volta para Nínive. Nínive é a vontade de Deus. Cadê você que tocava? Cadê que você que cantava? Cadê que você que tinha prazer de interceder pela igreja? Jonas, você está num porão. Você está fugindo. Cadê você? Cadê você que era um braço direito? Cadê você que ajudava? Mas Deus é misericordioso para com a sua vida. E a Bíblia diz que esse peixe vai embora. É a misericórdia de Deus. Aí Deus chega no destino, Deus fala assim, pronto, vomita ele. Pode descarregar ele. Eu não sei que força que tinha. Jonas chegou na praia, em terra seca. A Bíblia fala que Jonas chegou em terra seca. Deus está do seu lado. Ele está junto com você. E Ele está vendo o quanto que você está batendo a cabeça. Ele queria poupar o seu sofrimento. Mas tem a sua vontade. Tem os seus desejos. Ele vai deixar. Depois ele te traz de volta. Mas em tudo isso, eu já estou encerrando, em tudo isso, sinta o amor de Deus para com a sua vida. Sinta a misericórdia de Deus poupando a sua vida. Porque Jonas era para deixa que ele vai para Tarsis, deixa que ele se arrebente para lá. Não,
a misericórdia é maior. A misericórdia repousou e eu não vou sair daqui, Jonas. Eu vou seguir você, Jonas. E foi. E de repente o peixe vomita Jonas. Agora imagine como que Jonas saiu. De repente ele se bate na água. E agora a Bíblia diz assim, no capítulo de número 2. No capítulo de número 3, depois da oração de Jonas. A Bíblia diz assim, ó. E veio a palavra do Senhor, segunda vez, a Jonas: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. A pregação? Qual a pregação? Aquela que eu disse para você antes. Faz aquilo que você não fez. Pode ir, Jonas. E agora a Bíblia diz que Jonas levantou, caminhou a cidade 3 dias, pregando a palavra do Senhor. O maior avivamento que eu acredito que já aconteceu. Tem coisas para realizar na sua vida, através da sua vida, com a sua vida, na sua vida, contigo. Tem coisas que vai acontecer com a sua pessoa. É com a sua vida. Então nesta noite se coloque na posição que Deus te chamou. Mas talvez a gente pense, a posição é presbítero, é pastor. Não, é a posição que Deus te chamou. Como filho, como servo. E Deus vai usar a sua vida. Jonas entendeu, a Bíblia diz, e veio a segunda vez, a segunda oportunidade para Jonas. Deus está do teu lado e Ele preparou essa noite recheada de misericórdia para com a sua vida. Entenda o que Deus quer com você e se coloque na posição, porque Deus há de usar a sua vida. Cada um de nós que está aqui é através da sua vida. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Amém.